Desde os tempos antigos, a humanidade se fascina com a ideia de gigantes. Lendas, mitos e tradições de povos espalhados pelo mundo falam de seres colossais que habitaram a Terra em eras remotas. Mas, diferente de meros contos populares, a Bíblia nos apresenta um relato enigmático e perturbador: a existência dos Nefilim. O texto fundamental que nos introduz a esse mistério está em Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 4. É uma passagem curta, quase escondida entre as narrativas da criação e do dilúvio, mas que carrega um peso imenso para a compreensão da história bíblica. Ali lemos: quando os homens começaram a multiplicar-se na face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre com o homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Aqui surge o termo enigmático Nefilim. Em hebraico, a palavra deriva da raiz nafal, que significa cair ou derrubar. Por isso, muitos estudiosos traduzem como os caídos ou os derrubadores. Mas quem exatamente eram eles? O texto sugere que os Nefilim nasceram de uma união proibida, os filhos de Deus e as filhas dos homens. E aqui começa um mistério. Seja muito bem-vindo. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Alguns intérpretes, especialmente na tradição judaica antiga e em escritos como o livro de Enoque, defendem que os filhos de Deus eram anjos caídos, seres celestiais que abandonaram sua posição e corromperam a humanidade ao se unir com mulheres mortais. Dessa união, teriam surgido híbridos de proporções gigantescas, dotados de força descomunal e sabedoria pervertida. Outros, no entanto, entendem que os filhos de Deus seriam apenas os descendentes piedosos de Sete, o filho de Adão, que permaneceu fiel a Deus, enquanto as filhas dos homens seriam os descendentes de Caim, símbolo da rebeldia contra o Criador. Nesse caso, o pecado estaria em um casamento misto entre justos e ímpios, produzindo uma geração corrompida chamada de Nefilim. Essa divergência de interpretações acompanha os estudiosos há séculos. Pais da igreja, rabinos e teólogos discutiram intensamente esse enigma. Seria os Nefilim fruto de uma união sobrenatural, um hibridismo entre anjos e humanos ou apenas uma linguagem humana corrompida? Independentemente da explicação, uma coisa fica clara: o surgimento dos Nefilim marcou uma era de degradação e violência. O texto bíblico conecta diretamente essa corrupção com a decisão de Deus de enviar o dilúvio. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Curiosamente, o versículo de Gênesis não apenas afirma que havia Nefilim naqueles dias, mas acrescenta: e também depois. Essa pequena frase abre uma nova questão. Se o dilúvio foi para exterminar toda a corrupção, como os Nefilim puderam aparecer novamente na história bíblica, como veremos em passagens posteriores? Esse detalhe adiciona ainda mais suspense ao mistério desses gigantes. O que sabemos, portanto, é que a origem dos Nefilim está envolta em sombras. São seres mencionados de forma breve, quase como um segredo sussurrado nas páginas da Bíblia. Mas o impacto de sua existência atravessa toda a narrativa bíblica, ligando-se ao dilúvio, às guerras de Israel e até às profecias dos fins dos tempos. Assim, o primeiro capítulo da história dos Nefilim nos deixa diante de uma pergunta perturbadora: quem eram realmente esses gigantes? Eram fruto de uma rebelião angelical contra o Criador ou simplesmente uma linhagem de homens poderosos e violentos? O que podemos afirmar com certeza é que qualquer que seja a resposta, os Nefilim representam um ponto de ruptura entre o mundo espiritual e o mundo humano. Um mistério que Deus permitiu que fosse registrado em poucas linhas, talvez para nos lembrar de que existem realidades muito além do que conseguimos compreender. E é a partir desse enigma que entramos ainda mais fundo na narrativa, explorando o livro de Enoque e outros escritos antigos que descrevem em detalhes como esses gigantes teriam surgido e qual foi seu impacto na humanidade. Se em Gênesis
A menção aos Nefilim é breve e enigmática. O livro de Enoque nos abre uma janela muito mais detalhada, quase como se fosse uma explicação dos bastidores do que realmente aconteceu antes do dilúvio. Esse livro não faz parte do cânon bíblico, na maioria das tradições cristãs, mas foi amplamente lido e respeitado no judaísmo antigo. É citado por alguns pais da igreja, e até mesmo no Novo Testamento faz referência a ele em Judas 1, 14 ao 15, quando menciona uma profecia atribuída a Enoque, o sétimo depois de Adão. Segundo o livro de Enoque, a origem dos Nefilim está ligada a uma rebelião angelical, um grupo de anjos chamados de vigilantes, Watchers em inglês ou Gregory em algumas traduções. Desceu do céu para a terra, liderados por um ser chamado Senjasa. Esses anjos tinham uma função de observadores, de guardiões, mas se deixaram seduzir pelo desejo das mulheres humanas. O texto descreve o momento da decisão desses anjos como um tom solene e perturbador. Eles fizeram um pacto no Monte Hermon, jurando, em conjunto, que todos assumiriam a culpa desse ato proibido, para que nenhum deles recuasse sozinho. Foi uma queda deliberada, uma escolha consciente de abandonar seu estado celestial. A partir dessa união nasceram os gigantes, que chegaram a atingir proporções colossais, devorando não apenas os frutos da terra, mas também os animais e finalmente os próprios homens. O livro de Enoque descreve esses seres como destruidores, seres violentos que encheram a terra de sangue e corrupção. Mais do que isso, os vigilantes trouxeram à humanidade conhecimentos proibidos. Ensinaram a arte da guerra, a fabricação de armas, a manipulações de metais preciosos, a feitiçaria, a astrologia, os encantamentos e até práticas de sedução. Em outras palavras, eles aceleraram a corrupção espiritual e moral da humanidade, tornando-a cada vez mais distante do Criador. Esse detalhe é crucial. Os Nefilim não eram apenas gigantes de carne e osso, mas também símbolos de um mundo corrompido pela influência espiritual maligna. Eles representavam uma fusão proibida entre o céu e a terra, uma mistura que violava a ordem divina estabelecida na criação. Diante disso, o clamor dos homens justos chegou até o céu. O livro de Enoque descreve os anjos fiéis intercedendo diante de Deus contra os vigilantes e seus descendentes. A resposta divina foi dura e definitiva. Os vigilantes seriam aprisionados em abismos até o dia do juízo, e os Nefilim seriam destruídos pelo dilúvio. Aqui encontramos uma ligação direta com o que a Bíblia relata em Gênesis. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre com o homem. O dilúvio não foi apenas um castigo contra os homens, mas também uma medida de purificação cósmica, para limpar a terra da corrupção gerada por essa mistura antinatural. Mas há um detalhe curioso. O livro de Enoque afirma que, embora os corpos dos Nefilim tenham sido destruídos no dilúvio, os seus espíritos malignos permaneceram vagando pela terra. Esses espíritos, incapazes de retornar ao céu e sem corpos físicos, tornaram-se o que hoje chamamos de demônios. Essa visão apócrifa influenciou profundamente a tradição judaica e cristã primitiva. Ela explicaria a origem dos espíritos malignos que atormentam os homens até o dia de Jesus, quando ele liberta possessos e confronta as forças espirituais do mal. O livro de Enoque, portanto, amplia a narrativa bíblica de forma impressionante. Mostra que os Nefilim não eram apenas gigantes, mas fruto de uma rebelião angelical. Afirma que o dilúvio foi não só uma punição para os homens, mas também para os seres espirituais que haviam corrompido a criação. E sugere que a presença desses espíritos malignos no mundo tem origem nesses gigantes destruídos. Esse enredo apocalíptico, quase cinematográfico, nos ajuda a compreender por que os Nefilim causaram tanto temor e fascínio. Eles não eram apenas uma curiosidade do passado, mas parte de uma batalha espiritual entre o céu e a terra. E isso nos leva a um ponto crucial da narrativa. Se os Nefilim foram destruídos no dilúvio, como explicar a presença de gigantes em épocas posteriores como Golias ou o rei Og de Bazã? Será que a linhagem deles realmente sobreviveu? A história dos Nefilim não pode ser separada do relato do dilúvio universal. Gênesis nos apresenta essa catástrofe não apenas como um ato de julgamento, mas como uma resposta divina a uma corrupção que havia ultrapassado os limites da criação. E no centro dessa corrupção estavam gigantes. O texto bíblico afirma em Gênesis 6, dos 5, 11 e 12,
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Essa expressão, toda a carne havia corrompido o seu caminho, é particularmente reveladora. Muitos estudiosos entendem que ela não se refere apenas ao pecado humano em sentido moral, mas também a uma corrupção da própria ordem natural da essência da criação. O livro de Enoque e outros escritos antigos sustentam exatamente isso, que os Nefilim, fruto da união entre anjos caídos e mulheres, representavam uma deturbação da obra de Deus. Eles não eram parte do plano original da criação. Era uma aberração, um hibridismo, que distorcia a imagem de Deus no homem. Assim, o dilúvio não foi apenas uma punição contra pecadores, foi uma medida de purificação cósmica, para restaurar a ordem e apagar da terra essa corrupção que ameaçava a própria continuidade da humanidade. Deus então escolhe Noé, descrito como varão justo e íntegro entre suas gerações. Muitos estudiosos notam essa ênfase em íntegro em suas gerações, interpretando que não se trata apenas de caráter moral, mas também de pureza de linhagem, ou seja, Noé e sua família não haviam sido corrompidos pela influência dos vigilantes e dos Nefilim. O anúncio divino é claro: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. A violência que dominava o mundo antigo estava intimamente ligada aos gigantes, que devoravam tudo, destruíam, escravizavam e derramavam sangue sem limites. O dilúvio, portanto, surge como um ato de misericórdia e justiça ao mesmo tempo. Misericórdia porque preserva uma linhagem pura para que a humanidade continue. Justiça porque elimina da terra os frutos daquela mistura proibida. No entanto, surge aqui uma pergunta intrigante. Se o dilúvio eliminou todos os Nefilim, como explicar que eles aparecem novamente em textos posteriores da Bíblia? Como os espiões de Israel viram os filhos de Anak em Canaã, ou como o rei Og de Bazã era descrito como o último dos gigantes. Existem algumas hipóteses. Os Nefilim ressurgiram após o dilúvio. Alguns estudiosos defendem que, de alguma forma, os anjos caídos repetiram o mesmo ato de corrupção depois do dilúvio, gerando novamente descendentes gigantes. Isso explicaria a menção naqueles dias e também depois em Gênesis 6:4. Outra teoria sugere que uma das esposas dos filhos de Noé teria traços de sangue ligado aos Nefilim, e assim a linhagem teria sobrevivido ao dilúvio, mesmo que em menor escala. Há ainda quem diga que após o dilúvio, os gigantes mencionados eram apenas homens de estatura excepcional, não descendentes diretos dos anjos caídos, mas herdeiros da fama de violência e poder dos antigos Nefilim. Qualquer que seja a explicação, o fato é que o dilúvio marca o primeiro grande confronto direto de Deus contra os Nefilim. Ele mostra que a existência desses seres não poderia continuar indefinidamente. Eles eram um desvio intolerável, e sua presença levou a humanidade ao ponto mais sombrio da sua história. Mas o dilúvio não encerra o mistério. A Bíblia sugere que gigantes reaparecem depois, em Canaã, nas guerras de Israel e até mesmo na figura de Golias, que enfrentou Davi séculos mais tarde. Isso nos leva ao próximo ponto da narrativa: os gigantes após o dilúvio. Quem eram eles? Seriam remanescentes da antiga linhagem dos Nefilim ou apenas homens extraordinários que herdaram sua reputação? O dilúvio deveria ter encerrado a era dos Nefilim. A terra foi purificada pelas águas, e apenas Noé e sua família sobreviveram para recomeçar a história da humanidade. No entanto, séculos mais tarde, a Bíblia nos surpreende com novos relatos de gigantes. Isso levanta uma questão inquietante: como eles reapareceram? A primeira menção após o dilúvio surge no livro de Números 13:33, quando os espias enviados por Moisés retornaram de Canaã. Relataram com medo: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa descrição é impressionante. Os israelitas, homens acostumados às durezas do deserto, se sentiram pequenos como gafanhotos diante da estatura e da imponência desses seres. Ali estavam os Anakins, descendentes de Anak, conhecidos por sua altura e força.
Outro personagem notável é Og, o rei de Bazã, mencionado em Deuteronômio 3:11. Ele é descrito como o último dos Refaíns, outro grupo de gigantes que habitava a região. A Bíblia destaca um detalhe curioso. Sua cama era de ferro e media cerca de 4 metros de comprimento por quase 2 de largura, um tamanho impressionante para qualquer ser humano. Além dos Anaquins e Refaíns, a escritura menciona outros povos de estatura extraordinária, como os Emins, os Uzins, todos descritos como povos antigos dos gigantes. Essas tribos habitavam a região da Terra Prometida, o que explica por que Israel teve de enfrentá-los em batalha ao conquistar Canaã. E é impossível falar de gigantes sem lembrar de Golias, o filisteu que desafiou o exército de Israel nos dias do rei Saul. O texto de 1 Samuel 17 descreve sua altura aproximada em quase 3 metros, sua armadura pesando dezenas de quilos e sua lança semelhante a um eixo de tecelão. Ele não era apenas um soldado, mas um colosso que espalhava medo com sua simples presença. Mas Golias não estava sozinho. O livro de 2 Samuel 21, do 15 ao 22, e 1 Crônicas 20, do 4 ao 8, relata que ele tinha irmãos ou parentes igualmente gigantes, todos guerreiros poderosos que também foram derrotados por Davi e seus homens. Isso mostra que mesmo muitos séculos após o dilúvio, ainda existia uma linhagem de homens de estatura e forças incomuns. Aqui, novamente, surgem interpretações divergentes. Alguns defendem que esses gigantes eram descendentes diretos dos Nefilim originais, sobreviventes de alguma forma ao dilúvio ou resultado de uma nova intervenção dos vigilantes. Outros acreditam que eles eram simplesmente povos humanos geneticamente mais altos, mas que herdaram a fama e o simbolismo dos antigos Nefilim. De alguma forma, a presença desses gigantes era um peso espiritual e psicológico profundo. Eles representavam o medo, a opressão, a barreira quase intransponível entre o povo de Deus e a conquista da promessa. Diante deles, os israelitas frequentemente se sentiam incapazes, como ocorreu com os espias em Canaã. E aqui entra um detalhe fascinante. Em quase todas as ocasiões em que Israel enfrentou gigantes, a vitória só foi possível por intervenção divina. Foi Deus quem deu forças a Josué, Moisés, Davi e outros líderes para derrubar inimigos que humanamente eram invencíveis. Isso sugere que os gigantes não eram apenas uma ameaça física, mas também um símbolo espiritual da luta contra poderes maiores do que o homem pode enfrentar sozinho. O fato de que a Bíblia dedique espaço para relatar a derrota desses gigantes mostra algo importante. Os descendentes de Abraão, fortalecidos pelo Senhor, foram capazes de vencer até mesmo aqueles que pareciam sobre-humanos. Mas ainda um ponto que intriga estudiosos. Se a expressão de Gênesis 6:4 dizia que havia Nefilim naqueles dias e também depois, será que o texto já antecipava que, de alguma forma, a linhagem desses gigantes continuaria existindo após o dilúvio? Teria havido uma permissão divina para que permanecesse como uma lembrança viva da corrupção antiga, ou sua existência era resultado de uma nova rebelião espiritual? Essas perguntas permanecem abertas. O que sabemos é que os gigantes do pós-dilúvio tornaram-se parte da história de Israel, desde os relatos dos espiões até o dia de Davi. Eles eram o eco de um mistério que começou antes do dilúvio e que ainda continuava desafiando a fé do povo escolhido. Enquanto a Bíblia relata a existência dos Nefilim e de gigantes após o dilúvio, arqueólogos, historiadores e estudiosos de culturas antigas encontraram registros que parecem ecoar esses relatos. Lendas de seres colossais surgem em praticamente todas as civilizações do planeta, o que levanta a pergunta: seriam essas memórias apenas mitos ou há algo concreto por trás delas? No Antigo Oriente Próximo, por exemplo, existem relatos na Suméria e na Babilônia de deuses e semideuses que mediam alturas descomunais e desempenhavam funções extraordinárias na sociedade. Os gigantes Anunnaki da mitologia suméria, muitas vezes comparados aos Nefilim, eram descritos como descendentes dos deuses, possuindo força, sabedoria e uma influência profunda sobre os humanos. Na Grécia Antiga, histórias sobre titãs e gigantes também aparecem, com seres de proporções colossais que desafiaram os deuses e moldaram o mundo. Embora essas histórias sejam apresentadas em forma mitológica, elas carregam semelhanças notáveis com a narrativa bíblica. Seres poderosos sobre-humanos que exerceram influência e foram derrubados por uma força superior.
Alguns arqueólogos afirmam ter encontrado ossos gigantescos espalhados pelo mundo, incluindo ossadas de supostos gigantes com alturas entre 2,5 metros e 4 metros. Muitos desses relatos são polêmicos e contestados por cientistas, que geralmente classificam os achados como fraudes ou interpretações equivocadas. Mesmo assim, o fascínio e a curiosidade sobre a existência de gigantes permanecem. No continente americano, tribos indígenas têm lendas de gigantes que caminharam sobre a Terra muito antes da chegada dos colonizadores. Alguns relatos descrevem ossadas encontradas por pioneiros, enquanto outros preservam tradições orais de homens e mulheres colossais que dominavam vastas regiões. O que essas evidências sugerem, no mínimo? É que o conceito de gigantes não era exclusivo da Bíblia. Ele aparece em memórias humanas universais, atravessando culturas, continentes e eras. Esse padrão levanta possibilidades intrigantes. E se, de alguma forma, os relatos bíblicos estivessem capturando ecos de uma realidade histórica? Voltando à Bíblia, vale notar que o termo Nefilim não é apenas uma questão de estrutura física. Os textos antigos, como o livro de Enoque, reforçam que eles possuíam habilidades extraordinárias e um impacto espiritual profundo. Eles eram destrutivos, influenciavam o conhecimento humano de formas proibidas e representavam uma ameaça à ordem divina. Essa combinação de evidências bíblicas, apócrifas e históricas torna os Nefilim uma das figuras mais fascinantes do imaginário humano. Eles não são apenas gigantes físicos, mas também símbolos de uma influência espiritual e moral que ultrapassa o que o ser humano pode compreender sozinho. Alguns estudiosos modernos tentam encontrar explicações científicas, como variações genéticas em grupos humanos antigos que poderiam resultar em indivíduos de estatura excepcional. Outros investigam a possibilidade de que memórias de eventos catastróficos e figuras imponentes tenham sido exageradas ao longo das gerações, transformando humanos extraordinários em gigantes míticos. Mas, mesmo diante das explicações científicas, o mistério permanece. Por que tantas culturas falam de gigantes? Porque a Bíblia preserva relatos tão precisos de seres que desafiavam a ordem natural. E é aqui que o fascínio aumenta. Os gigantes bíblicos não são apenas um capítulo distante da história. Eles são um lembrete de que o mundo antigo era marcado por forças que iam além do entendimento humano, e que a história da salvação de Deus interage constantemente com realidades espirituais e físicas que desafiam a lógica. Ao longo da história, os Nefilim desafiaram a mente humana, não apenas pelo tamanho físico, mas pelo seu impacto espiritual e moral. Os estudiosos se perguntam: quem eram realmente esses gigantes? Eram anjos caídos, uma linhagem humana corrompida ou algo além da compreensão humana? No judaísmo antigo, os Nefilim são frequentemente associados aos vigilantes descritos no livro de Enoque. Os rabinos interpretam que esses anjos caídos representavam uma influência maligna direta sobre a humanidade, corrompendo o mundo antes do dilúvio. Assim, os Nefilim não eram apenas gigantes físicos, mas símbolos da transgressão contra a ordem divina. Algumas tradições judaicas enfatizam que os Nefilim eram híbridos proibidos, fruto de uma quebra de fronteiras entre o celestial e o terreno. O seu surgimento mostra que a desobediência a Deus pode ter consequências físicas e espirituais visíveis, algo que vai muito além do pecado individual. Na tradição cristã, especialmente entre os pais da igreja, os Nefilim também são interpretados como uma mistura de poder espiritual e corrupção humana. Santo Agostinho, Orígenes e outros comentadores refletiram sobre a passagem de Gênesis 6, do 1 ao 4, debatendo se os filhos de Deus eram anjos ou simplesmente descendentes de Sete. A interpretação predominante no cristianismo antigo vê os Nefilim como um aviso da necessidade da intervenção divina, que se materializou no dilúvio. Eles lembram que a humanidade sozinha não pôde conter o mal que surge quando o espírito maligno e a corrupção moral se combinam. Nos tempos contemporâneos, teólogos e estudiosos também enxergam os Nefilim de forma simbólica. Alguns defendem que eles representam qualquer forma de opressão ou poder que corrompe o ser humano, enquanto outros veem neles a luta entre o sobrenatural e o natural, um tema que se repete ao longo de toda a história bíblica. Além disso, os Nefilim também são interpretados como um alerta profético. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 37, diz: como nos dias de Noé, indicam que certos sinais e corrupções espirituais podem se repetir,
Dessa forma, os Nefilim funcionam como um padrão de corrupção e perigo espiritual que a humanidade deve reconhecer. Podemos resumir a discussão em duas correntes principais. Filhos de Deus, anjos caídos. Os Nefilim são híbridos sobrenaturais, uma mistura proibida entre o céu e a terra. Filhos de Deus, descendentes de Sete. Os Nefilim são humanos, mas refletem a corrupção moral e espiritual de uma linhagem afastada de Deus. Ambas as interpretações concordam que os Nefilim eram uma expressão visível do pecado e da violência, mas divergem quanto à natureza literal ou espiritual. O que os Nefilim nos ensinam hoje? Eles nos lembram que o mal pode assumir formas que desafiam o entendimento humano e que a intervenção divina é necessária para restaurar a ordem. Eles também destacam a importância de discernir o que é natural e o que é sobrenatural, alertando sobre os limites da humanidade diante do poder espiritual. No fundo, os Nefilim não são apenas curiosidades do passado, são símbolos eternos da batalha entre o bem e o mal, entre a ordem de Deus e a corrupção que busca dominar o mundo. A narrativa deles transcende tempo, mostrando que mesmo forças aparentemente invencíveis podem ser derrotadas pelo plano divino. A história dos Nefilim é muito mais do que um registro antigo de gigantes. Ela é uma narrativa que atravessa séculos, mostrando a interação entre o mundo espiritual e o mundo físico, e como o mal pode se manifestar de maneiras que desafiam nossa compreensão. Nos dias atuais, o mistério dos Nefilim continua a fascinar e intrigar estudiosos, teólogos e curiosos. Embora não possamos ver gigantes caminhando entre nós, suas histórias servem como metáforas poderosas para os desafios espirituais e morais que enfrentamos. Eles simbolizam forças que tentam corromper a humanidade, seja através da violência, da injustiça, da manipulação ou da idolatria. A Bíblia nos dá uma pista sobre a relevância contínua dos Nefilim. Em Mateus 24:37, Jesus disse: "Como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem." Essa frase sugere que padrões de corrupção, opressão e desobediência podem se repetir e que a humanidade precisa estar alerta, assim como os Nefilim representaram uma ameaça que exigiu intervenção divina. Hoje, enfrentamos forças que testam nossa fé, moral e perseverança. Além do simbolismo espiritual, alguns estudiosos enxergam nos Nefilim lições práticas sobre a resistência e superação. A vitória de Israel sobre gigantes como Golias demonstra que, mesmo diante de adversários aparentemente invencíveis, a intervenção de Deus e a fé podem transformar o impossível em realidade. Esse é um ensinamento que permanece atual. Não importa o tamanho do obstáculo, a força divina pode tornar possível o que humanamente parece impossível. O fascínio moderno pelos Nefilim também se reflete em livros, filmes e documentários. Eles alimentam a curiosidade sobre mistérios antigos, ligando história, arqueologia, espiritualidade e mito. Essa combinação de fatos e simbolismo mantém viva a história desses gigantes, mostrando que eles são mais do que personagens de contos, são símbolos de advertência e reflexão. Além disso, o estudo dos Nefilim nos leva a refletir sobre a natureza da corrupção e do poder. Assim como os vigilantes trouxeram conhecimento proibido à humanidade, hoje enfrentamos desafios semelhantes: informações, tecnologias e ideologias que podem ser usadas para o bem ou para o mal. A narrativa dos Nefilim nos lembra que discernimento, fé e obediência a Deus são essenciais para não nos perdermos diante de poder e da tentação. A existência dos Nefilim nos lembra que a história da humanidade está entrelaçada com o espiritual. A Bíblia nos apresenta realidades que vão além do físico, mostrando que o mundo visível é apenas uma parte do que existe. Os Nefilim são a prova de que forças poderosas, embora invisíveis, podem ter um impacto direto na vida humana. Um lembrete de que precisamos estar conscientes do que não se vê. A saga dos Nefilim atravessa gerações, misturando fatos, mistério e simbolismo espiritual. Eles surgem nas páginas da Bíblia como gigantes literais e espirituais, uma advertência sobre os perigos da corrupção e da rebelião contra Deus. Sua história nos lembra que, mesmo quando o mal aparece avassalador, a ordem divina e a intervenção de Deus podem restaurar a justiça. Hoje, os Nefilins permanecem como enigma, um mistério que desafia arqueólogos, teólogos e curiosos. Mas mais do que isso, eles são símbolos de fé, perseverança e vigilância espiritual, lembrando que a batalha entre o bem e o mal é real e contínua, e que a vitória final pertence àquele que mantém a fé firme diante do impossível. Se você gostou desse vídeo,
Te convido a compartilhar com seus amigos, deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.